Olá, sou Douglas Emílio e você está no podcast do projeto Lobas. O projeto Lobas, contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba, Link 2019, foi pensado por mim e pelas artistas Ivanise de Carlo, Maria Helena Barbosa e Silvana Sarti, a partir de 3 lampejos de criação. 1. O que se traz. 2. O que se leva. E 3. O que se deixa. Diante destes lampejos, elaboramos 3 questões para que pudéssemos escutar como cada artista constrói sua própria reflexão. Para este terceiro e último episódio do podcast Lobas, temos as convidadas Daya Moura, Hamilton Sbrana e Felipe Gadayan. Mas elas mesmas vão se apresentar. Sejam todas muito bem-vindas. Eu não sei dizer como eu me apresento para as pessoas, mas eu posso dizer que tem algumas coisas que eu gostaria que precedessem meu nome, assim. Eu me chamo Daya, mas tem algumas coisas que eu acho que seriam legais. Eu tento, pelo menos, fazer com que cheguem antes. Na verdade, não é que eu tente, mas é que eu acredito tanto em certas coisas, em certas palavrinhas mágicas, como alegria, sorriso, acolhimento, respeito. Que sei lá, eu acho que eu tento fazer de uma forma agradável e me apresentar de uma forma com que para fazer com que o modo, a forma, a maneira que eu trato as pessoas e que eu recebo e me apresento, enfim, torne essas palavras concretas, né? Traga essas palavras para uma materialidade, para uma realidade. Eu quero sempre que a forma com que eu me porto, que eu falo, que eu abraço, enfim, seja coerente com essas palavras que eu acredito, com o modo que eu acredito, porque eu sinto que são essas palavras que são capazes de mudar esse estado de coisas, né? À medida que a gente torna elas a nossa praxis, assim, o nosso cotidiano. Oi, como está? Espero que esteja correndo tudo bem para você. Eu me chamo Hamilton Pereira Brana e eu sou ator, autor, diretor e arte educador. Estou grato e honrado pelo convite em participar deste lindo projeto. O meu nome artístico é Hamilton Sbrana. Eu sou graduado em Teatro, Arte e Educação pela Universidade de Sorocaba, na Uniso, e iniciei atividades profissionais como ator em 1977 e como diretor em 1981, atuando e dirigindo em 85 peças teatrais. Entre os espetáculos premiados se destacaram As Feiticeiras de Salem, de Arthur Miller, Hello Boy e Trampo e Gandaia, de Roberto Gil Camargo, Mama na Ama, baseado em Romeu e Julieta de Shakespeare, Cibernética, de Carla Dolles, A Paixão dos Desvalidos, de Marcelo Domingues, Peixes Grandes Comem Peixes Pequenos, da Ingrid Cudella, e Chamas, da Penugem também. Geração Pipoca, da minha autoria e direção. A Rainha do Brasil, também da minha autoria e direção. Mariposas, da direção de Douglas Emílio. Gavetas do Corpo, criação colaborativa. Vida que Segue, de José Simões, entre muitos outros. Vários workshops com o Grupo Lume, da Unicamp. Um curso Butô com Tadashi Endo, curso com Eugênio Barba, entre outros. Estive em residência na Europa nos períodos de 84 até 91, nas cidades de Londres, Paris, Lyon, Genebra e Roma, para adquirir conhecimentos de cultura e arte, participando de muitas oficinas e cursos teatrais, assim como com o diretor e autor inglês do Peter Brook. Também trabalhei no English National Opera, entre outros. Atuei como diretor artístico do projeto Cantata de Natal de Sorocaba de 2007 a 2018. Fomos pioneiros no país como teatro empresarial com o grupo Ignição, percorrendo o Brasil todo com o teatro treinamento que iniciou em 91 e depois a gente partiu para outros assuntos em 2001.
Fui convidado a estar coordenador pedagógico da Oficina do Saber na Secretaria da Educação e da Cultura de Sorocaba de 2007 a 2013. Ministrei cursos de teatro num projeto multicultural chamado Mais Cultura da Secretaria da Cultura de Sorocaba de 2008 até 2012. Eu estou coordenador artístico do maravilhoso Festão, Festival Regional do Teatro da Região Metropolitana de Sorocaba, que já está na sua terceira edição. Em 2011, eu inaugurei o Teatro Camarim Casa do Ator, teatro de bolso. E lá eu dirigi 3 grupos residentes, que é o Grupo X da Cena, teatro para adolescentes, o Grupo Cara e Coragem, teatro para terceira idade, e Camarim C de Teatro. Devido à pandemia, o teatro e suas atividades estão hibernando. Atualmente, eu estou ministrando o curso técnico em artes cênicas do SENAC, aqui em Sorocaba. E isso desde 2012. Enfim, mora na minha alma um comunicador que tem como missão tentar promover a sensibilidade e a empatia humana. Então, arregaçar as mangas. Eu sou Felipe Gadayan. O vulgo é Bardo Sax. Eu sou músico, sou estudante e intérprete de saxofone. Eu estudo bacharel em música pela Universidade do Sul de Minas. Eu sou ator, atuante, fiz artes dramáticas pelo Senac Sorocaba. E, bom, é isso. E agora? É pra falar um pouco mais de mim? Não sei, eu gosto de bicho, eu gosto de plantas. Fica aí a interpretação que ele desejar. E eu gosto de viver, eu gosto de viajar, eu faço umas viagens por aí, tocando meu instrumento, fazendo uma grana, conhecendo gente, passando por experiências. E, bom, tento todos os dias da minha vida conseguir absorver o máximo que eu consigo absorver da vida, porque pra mim esse é o sentido. Uma delícia vocês três, que são pessoas amigas que eu conheci em momentos e contextos diferentes. Não gosto de pensar enquanto gerações, mas cada uma de vocês iniciaram seus estudos com arte em momentos também muito diferentes. Daya Moura é um amor da minha vida, não é só uma amiga, é uma irmã e sabe disso. Nos conhecemos no curso de licenciatura em teatro da Uniso e desde lá nunca mais nos separamos, né? Ela não se apresentou dessa maneira, mas é importante dizer que é doutoranda em educação na UFSCar Sorocaba e tem uma pesquisa importante mapeando e criando espaços para as vozes de mulheres pretas artistas nas áreas de teatro, dança e performance em contextos diaspóricos. Hamilton Sbrana tem 44 anos de história com o teatro e é sempre uma honra poder trabalhar com essa pessoa tão sonhadora e guerreira. Hamilton tem um coração imenso e não poupa esforços em ajudar e colaborar com o desenvolvimento da cultura, principalmente da formação educacional de jovens e adultos para as artes cênicas. Felipe Gadayan é um artista que eu me apaixonei quando conheci no curso técnico de teatro do Senac, Sorocaba. Eu acompanho seus trabalhos não só como diretor, mas como ator da Cia de Eros, de São Roque, como também, né, compositor e letrista de outros projetos. É realmente uma potência artística e jovem da região, sempre disponível e cheio de carinho para as realizações artísticas. Daya, Hamilton e Felipe, o que vocês trazem? O que vocês acreditam ser importante refletir em arte? Bom, eu acredito que seja importante refletir em arte. Acho que o que a gente é, na verdade, o que a gente está sendo, as inquietações, as sensações, sentimentos, as dores, as nossas alegrias.
Eu creio que seja importante compartilhar, assim, com radicalidade o que a gente é. E claro, né, que a gente é muita coisa, e a gente é muita coisa em rede, em comunhão e tal. E eu desejo refletir na minha maneira de criar, é, assim, o que pode tocar, né? Porque certamente o que a gente cria vai tocar alguém, porque a arte é comunicação. E eu sempre gosto de me perguntar o que que eu tô comunicando e como, principalmente, eu tô comunicando. O que esse texto comunica, o que que essa cena comunica, o que que essa dança, o que que esse vídeo tá comunicando e como eu tô fazendo isso, né? Que ferramenta é essa que eu escolho e que ordem, enfim, que estética, como é que eu resolvo comunicar essas coisas. E no geral eu sinto que isso tem a ver com os afetos, né? O quanto de afeto positivo a gente é capaz de discutir nas nossas obras, nas nossas criações, e como isso pode de alguma maneira contribuir para a imensa rede, né, que a gente é enquanto sociedade. E o contexto que a gente vive é parte fundamental de tudo isso. Porque hoje, né, atualmente, tem tantos desafios que estão postos para nós, enquanto artistas, assim, e eu fico me perguntando como é que as linguagens artísticas, né, as diferentes linguagens artísticas vão ser capazes, na verdade, como já estão sendo capazes de trazer discussões que sejam pertinentes e que apontem caminho para esse tempo que a gente está vivendo. Eu tenho apostado no corpo, na respiração, nos afetos, na potência das memórias, que são, assim, coisas capazes de edificar ideias interessantes, de discutir pontos de vista interessantes. Cada pessoa, né, assim, vai poder contribuir à medida que ela sabe sobre si, né, porque a arte também é busca de conhecimento e de autoconhecimento. E é nessa pluralidade, assim, é a diversidade, a multiplicidade de universo refletindo sobre a existência, né? E é na diferença e pela diferença. Eu acredito que seja importante que a gente possa refletir em arte apostando no nosso ponto de vista, assim, jogando todas as cartas na mesa para mostrar quem a gente é, na verdade, quem a gente está sendo e o que, que a gente gostaria de ser e o que, que a gente está sonhando, enfim. Mas a partir do nosso ponto de vista, né, do nosso lugar, compartilhar o que a gente está sendo. O que eu tô sendo tá sendo importante para mim, pelo menos compartilhar nesse momento as minhas inquietações, como eu tô vendo o mundo e como eu tô tentando transformar o mundo, ou pelo menos o meu mundo. Este instigante projeto, ao qual fui convidado, propôs uma resposta sobre o que eu acredito ser importante refletir em arte. Bem, partindo do princípio que a arte é uma expressão humana que tenta decifrar a vida, neste ponto da Via Láctea, portanto de uma dimensão ímpar, e somando, imagine você, a uma outra dimensão tão profunda que é o interior de cada ser humano. Verificamos que essa forma de nos expressarmos atinge, desperta, cria, promove, educa, afeta, afaga e transforma os nossos sentidos. Quase todas as nossas formas de nos expressarmos, que vamos chamar de arte, são linguagens extraordinárias, além do ordinário, que nos transportam e nos impele a agir, tentando sempre espelhar a nossa realidade sobre vários outros ângulos, como perguntas, caminhos, atalhos e coragem, sempre instigando um olhar crítico sobre a vida e os valores estabelecidos na tribo. Partindo desse pensamento e experimentando a vida, eu digo que a arte, ao promover a sensibilidade, ela abre portas da mente, deixando emanar pensamentos criativos e potencializados. A arte tem uma enorme importância social, agregando gente,
trocando realidades e ideias e, acima de tudo, formando um povo que, aprendendo com o passado, pode agir com clareza no presente, visando um imediato futuro melhor, formando sua identidade, sua cultura. A arte sempre é o reflexo de nossas mazelas, nossas vitórias, nossas dúvidas. Então, é importante refletir em arte todos os desequilíbrios que enfrentamos nesta curta passagem. Todos os desequilíbrios do nosso âmago, os desequilíbrios da sociedade, dos nossos representantes da tribo e do planeta. Se a arte continuar nessa pluralidade de linguagens e caminhos, teremos muito que festejar, pois ela sempre nos alimenta o espírito, causa bem-estar e nos dá muita vivacidade. Eu acho importante, é claro, refletir sobre o contexto que a gente vive, né? Acredito aí que o artista é essa ponte entre o político e o indivíduo, mas eu também acredito que a arte é uma ponte entre o desconhecido do indivíduo e o consciente do indivíduo, no sentido de que, é claro, o papel político do artista é inevitável, mas eu também gosto de pensar que é na arte que a gente atinge algumas coisas de nós mesmos, da qual, sem aquela experiência, talvez a gente não atingiria. É difícil colocar em palavra. É um sentir muito específico, próximo do âmago, do cerne, do nosso cerne, de cada um. E acho que cada um sente de uma maneira, mas acho que todo mundo tem alguma característica desse sentir em comum, sabe? Além de questões mundanas. Questão de vida. Questão de essência. Questão de se dar conta das coisas que a gente tem, não só na gente, mas ao nosso redor também, é claro. Mas entender essas pequenas coisas. Acho que quanto mais a gente se entende essas pequenas coisas, mais a gente vai conseguir chegar próximo de resolver, seja lá o que a gente quer resolver no mundo exterior, né? É muito louco. Eu não sei, eu sinto isso, por exemplo, quando eu ouço Milton Nascimento, por exemplo. Eu ouço Milton, ouço como ele coloca todas aquelas coisas que aquele som quer dizer, que aquela música quer dizer. E aí a gente engloba todos os fatores, todos os que participam da música, né, de Milton. Claro, Milton é um cara fenomenal, assim, um cara abençoado. A voz dele é divina. Mas aí a gente pensa, por exemplo, em Wagner Tiso, que fazia os arranjos dele, por exemplo. Como ele fazia os arranjos e como ele colocava na orquestra, ou o Lô Borges, né, todos esses caras que compunham o Clube da Esquina, por exemplo, como eles se completavam nesse cerne, nesse entender qual lugar a gente está falando e não aonde exatamente a gente quer atingir, mas em que região, em que espectro a gente quer colocar aquele ouvinte. E nunca vai ser da maneira que a gente pensa 100%, o que a gente almeja 100%, porque afinal, né, a arte é interpretativa de cada indivíduo, mas
mas existe um espectro ali em comum. E isso eu acho fantástico. Eu acho incrível. Então, em suma, o que eu acredito ser importante refletir na arte? Eu acredito que, em suma, é importante a gente refletir sobre a gente. E a gente refletindo sobre a gente, aí sim a gente consegue refletir sobre o outro e o externo e a deturpação e o chulo, o sujo, o precário, o abominável e todas as questões que, querendo ou não, fazem parte do ser humano. Só que se manifestam às vezes de forma horripilante, né? Quando a gente pega aí em exemplos de preconceito em qualquer quesito, eu digo, ou não sei, ódio, desonestidade, corrupção, né? E todos os fatores negativos e horripilantes aí que rondam a sociedade que a gente vive. E acho que o artista, não só o fazedor de arte, né, mas também quem reflete sobre arte, sobre vida, sobre as questões e indagações que a vida aí nos apresenta. Acho que é o nosso papel aí tentar chegar pelo menos um pouco mais próximo, talvez. Eu não vou colocar solução, que acho que é uma palavra forte, mas da solução mesmo. Mais próximo da solução, ou mais próximo do, sei lá, bem maior? Não, acho que solução é a palavra mais próxima. Seja lá de qual problema a gente esteja falando e de qual deturpação a gente esteja falando da sociedade. Enfim, é isso. Optamos em perguntas amplas justamente para tentar contemplar modos muito plurais de construir discursos. Daia, Hamilton e Felipe. O que se leva das experiências com o fazer político, estético, poético da arte? Olha, eu sinto que na verdade a gente leva o que não se mede, o que não se fala, o que não se quantifica, né? Assim, como é que se mede, como é que se diz, como medir, como dizer, como quantificar? As experiências artísticas todas, eu acho que elas estão no lugar do inefável mesmo, do mistério, do invisível, da profundidade do ser, né? Do oceano que a gente é, assim. E não tem como medir o que nos humaniza, o que nos transforma. É o sentir, é a comunicação, a conexão, a nossa disposição para a pulsão de vida. A gente não leva nada, na verdade. Nada que possa quantificar mesmo. Como a gente vive nesse sistema em que é preciso pensar em lucro, em vantagem, em competição, o invisível não vale nada, a arte não vale nada porque é tudo, né? A gente leva coisas valiosíssimas por dentro. É um tesouro que fica brilhando e brilhando dentro da gente. A gente leva a sabedoria do sensível, da brincadeira, da criatividade. É um tesouro mesmo que ninguém nunca vai poder tirar da gente. É produção de conhecimento, é criação de espaço, é criação de possibilidade, assim. E é isso que faz com que a arte seja tão indispensável num contexto como o nosso, porque eu acho que só a arte é capaz de manter a utopia no horizonte, assim. Eu sou apaixonada pela palavra utopia, poderia falar horas sobre isso, mas eu acho que a arte é uma máquina infinita de sonho, de criação de sonho, de possibilidade, e isso é perigoso. Quando a gente tiver condições de voltar a sonhar uma democracia, voltar a sonhar a justiça social,
voltar a sonhar bem viver, respiração digna para todo mundo, uma revolução vai ser feita. E é por isso que as artistas são tão perigosas, né? Porque a gente disputa a capacidade de imaginar, a capacidade de sonhar, a capacidade de saber que é possível sonhar. Essa capacidade que o capitalismo rouba da gente, assim, continuamente, cada segundo. E que o colonialismo também encheu de muita coisa para turvar a nossa visão mesmo. Eu me lembro de um griot africano contando que na região dele as pessoas vão ouvir histórias, vão ao teatro, enfim, né? A relação com a arte, ele fala que é a relação para limpar os olhos, para limpar o olhar, para tirar o barro do olhar. Que as pessoas vão buscar arte para encontrar com o outro, vendo o outro na realidade que o outro é, enxergar o outro como o outro é. E para encontrar consigo mesmo também como a gente mesmo é. Então é sempre busca, é sempre processo, é sempre caminho, não tá dado, né? É apaixonante. É apaixonante e, assim, apaixonantemente perigoso para esse sistema. Nós somos corpos perigosos justamente por isso. O que se leva das experiências com o fazer político estético poético da arte? Hein? Como um produtor de trabalhos voltados à arte das linguagens que transmitem ideias, propostas, reflexões e exemplos humanos a serem discutidos em todas as suas dimensões, eu sinto que com os acréscimos de experiências que a gente soma na vida, há uma impressão que somos eternos aprendizes e que a minha posição e atitudes perante a vida estão sendo cada vez mais depuradas, transformando constantemente o meu pensar, o meu corpo, o meu agir. E quando se retira o véu da ignorância, camadas e camadas de luz vão tomando conta. E essa lucidez, ela é transformadora e pode tornar-se ação poderosa em forma de poesia. Ser fiel a si mesmo e promove o outro. É o que se leva da arte de viver. Eu acho que a interpretação fica muito mais plural. Não a interpretação de quem está. Não só, né? A interpretação de quem está ali fazendo o. E fazendo parte do fazer político, estético, poético dentro de um trabalho artístico. Não só dessa pessoa que está interpretando, né? Não é só essa interpretação, mas também a interpretação como um todo. Né? Interpretação de vida, de mundo, de sociedade, do ser social, do ser humano, né? E de tudo que compõe aí a nossa sociedade e as nossas pequenas sociedades também. Então eu acho que tudo fica mais plural quando a gente começa a entender essas relações, né? E esses caminhos que a gente pode levar através da nossa criatividade, da nossa imaginação. Trazer um problema, por exemplo, um problema catastrófico do nosso mundo, e como traduzi-lo para uma linguagem que eu quero, né? Como colocar na estética, como colocar essas impressões, né? Então a gente começa a levar a gente começa a se aventurar em alguns caminhos assim, né? Do pensar, do raciocínio, do fazer, que eu acho que acaba pluralizando muito aí o nosso raciocínio geral, né? E em como a gente enxerga, como a gente interpreta essas questões mundanas, né? Então, eu acho muito importante o que eu levo então dessas experiências. Eu não sei, eu levo mais, podemos dizer, sabedoria, talvez. Mas sabedoria no sentido de porque eu começo a passar por vários campos, né, de pensamento, de discussões, de erros, né? De acertos também, claro, mas acho que de erros principalmente, né? E não sei, eu acho louco. Então acho que eu levo experiência, levo sabedoria, levo, acho que mais indagações, levo, acho que em certo ponto algumas frustrações também,
porque é muito difícil, né? Muito difícil o fazer artístico e o fazer político, estético, poético, né? Dentro, dentro da arte, porque se a gente está falando de arte, a gente está falando, né, desse conceito, consequentemente. Então é difícil a gente conseguir materializar, né, um sentimento ali, um sentimento que é trazido por conta, às vezes, de uma situação, né, às vezes de um quê estrutural, social, que relaciona um pouco do que eu estava falando há pouco tempo atrás sobre como a gente reflete, né? E aonde que a gente reflete nesses pequenos lugares, assim, bem próximos ao cerne humano. Então é muito difícil a gente traduzir isso, né? A gente levar isso para a linguagem. Mas é muito gostoso. É de um aprendizado imenso e é de um desafio grandioso. E eu acho lindo a maneira que as pessoas fazem isso. Como cada um faz e como cada um coloca essas questões tão íntimas, né? E eu acho do caralho. É do caralho. E é do caralho como é diferente e como é plural, né? E aí a gente volta na pluralidade, etc. Para o último lampejo, né, para a última abertura de questão, eu pergunto a vocês: na medida em que a arte te transforma, o que então foi preciso abandonar? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta me fez pensar muito. O que foi preciso abandonar? Eu sinto que tem coisas que são muito intensas. Na verdade, todas as coisas que têm a ver com criação são intensas no momento, né, que a gente está fazendo, que a gente está criando. E na hora, eu me sinto girando num liquidificador, assim. É só com o tempo, depois de muito tempo, que eu vou olhando para trás e lembrando dos comportamentos, do jeito de pensar, dos lugares, das pessoas, da pessoa que eu era. Eu tenho me conectado muito com a palavra impermanência. E tudo é mudança, tudo é processo, tudo é trânsito, tudo é transitório. Então, a gente está o tempo todo sendo alguém que deseja coisas, né? Que quer coisas, que sonha com coisas. E amanhã eu posso não estar mais desejando o que eu desejo hoje, né? No meio do caminho, tem coisas que pesam e que precisam ser deixadas para trás, né? A mochila vai ficando pesada e aí você vai se despindo, você vai deixando umas coisinhas para trás para facilitar, né, o caminhar. Eu faço um paralelo com as mutações que os animais sofrem. No último processo que eu vivi, eu pensei muito na serpente e na troca de pele da serpente, porque eu mesma estava me sentindo trocando de pele, assim. Então, a serpente não fica pensando, as cobras não ficam pensando, ai, chegou a hora, eu tenho que me livrar disso. Essa pele velha aqui, eu tenho que me livrar dela. Não é isso, assim, né? Elas crescem, o corpo cresce. E para continuar crescendo, para continuar vivendo, é preciso trocar de pele, é um processo. A pele velha vai ficando opaca, sem cor, sem viço, e por baixo dessa pele, que já está quase morta, vai nascendo uma outra pele que é brilhante, que é renovada, que é cheia de vida, assim, né? E de cor. Se a serpente não deixar para trás a pele velha, ela não entra em contato com essa nova camada. Então, o ato de se livrar da própria pele parece para mim, sei lá, fazer o próprio parto nesse tempo, assim, se dar a chance de nascer de novo. Eu acho bonito quando eu vejo assim na internet a imagem da pele inteira que as cobras deixam para trás, como se elas fossem capazes de, sei lá, de deixar um fantasma delas para trás. É como ela tinha um tamanho específico e ela deixa esse tamanho para trás para continuar crescendo para ter outro tamanho e logo ela já deixa esse outro tamanho para trás também e vai liberando coisas e continua crescendo assim. É um processo meio infinito, né? Até chegar a hora da morte. E a gente, né,
Quando percebe, simplesmente não cabe mais naquela roupa antiga, a gente não cabe mais na pessoa que a gente era antes. E tem que ter coragem, tem que ter muita coragem para seguir crescendo e deixando essa pele que restringe o nosso tamanho, né, a nossa existência, a nossa respiração para trás. A arte ajuda muito nisso. A cada processo, a cada nova busca, a cada reinício, tem tanta paixão envolvida que a continuidade, né, o engajamento, a implicação no que você está fazendo fica mais importante do que estava lá atrás. O aprendizado do processo anterior, ele continua existindo, ele fica, né, porque o corpo é memória. Mas a gente vai sacando o que foi bom, o que cabe, o que não cabe mais, e fazendo uma seleção. E eu posso deixar para trás, assim, é importante saber que a gente pode deixar para trás, que a gente pode se transformar, que o próprio corpo é em permanência e está em mutação o tempo todo, né? E a gente precisa deixar para trás o que não cabe mais para aliviar os próximos passos, assim, né? Eu acho que isso nem sempre vai se dar de uma maneira assim super elucidada, consciente, organizada na nossa cabeça. Às vezes vem algo assim, surge algo, emerge algo na minha cabeça e eu falo, nossa, que bom, eu já vivi isso, essa pele já ficou para trás, disso eu não preciso mais. E às vezes nem dá para saber de fato o que é que a gente deixou para trás, mas tem um alívio de saber que a gente está continuando a jornada e que a gente já mudou de tamanho, mesmo que a gente não esteja pensando sobre isso, né? Tem um alívio, tem uma alegria, tem uma paixão na continuidade, assim, que acho que da gente olhar para a nossa própria trajetória e sacando que ela está sempre em curso, ela está sempre, sempre, sempre em curso, né? O que a gente planta aqui, a gente vai continuar colhendo e a gente vai continuar mudando de tamanho. Então, tem que ter uma sabedoria, uma coragem para deixar a coisa para trás, mas eu acho que isso também é um processo que na vida, né, enquanto artista, vai ficando tranquilo e orgânico, é um processo quase que silencioso, né? De repente você para e pensa, nossa, eu já não sou mais aquela pessoa e continuo sendo aquela pessoa, né? Acho que é isso. Olha, como a minha trilha escolhida está ligada ao fazer teatral, e essa prática nos obriga a refletir muito sobre todos os desequilíbrios da vida dos seres humanos e dos viventes da Terra. O acúmulo de anos nessa senda que é perigosa, pois tudo na vida é efêmero, transformador, cíclico, viciante e que também nos tira do eixo. Olha, eu devo dizer que eu estou constantemente numa saga de quebrar e superar preconceitos, retirar os véus da ignorância da minha frente, tentar deixar de ser fantoche de um sistema fatalmente destrutivo, superar todos os meus enganos e deixar para lá tudo que me faz mal e que pesa para um próximo passo nos degraus da evolução humana. É, eu precisei sim abandonar algumas supostas verdades minhas e eu tento me abrir sempre para novos caminhos, novas e apetitosas propostas. Acompanhando sempre a nossa gente com uma lamparina no alto da mão, tateando caminhos que nos levem ao prazer em viver, conviver e transformarmos para tempos melhores. Cara, eu tenho a arte na minha vida assim desde muito novo, né? Minha mãe é artista plástica, meu tio é fotógrafo. E eu meio que cresci nesse ambiente, né? Cresci nessa realidade. E é muito louco, porque eu não me vejo, eu não sei quem eu seria se não fosse arte. Eu acho que eu nem estaria vivo, na real. Eu nem estaria vivo. Né? Quando eu era moleque, a gente tinha o que tinha, a gente podia, enfim, comer, a gente podia viver por conta dos quadros da minha mãe, por conta da dedicação dela.
da garra dela, né? E sempre fui só eu e ela, por um bom período da minha vida. Quase a minha vida, metade da minha vida. Então eu não sei quem eu seria. Eu não sei quem eu seria sem a arte. Então o que eu precisei abandonar? Eu acho que eu precisei abandonar tudo. Eu precisei abandonar dinheiro, né? Precisei abandonar família, precisei abandonar dogma, precisei abandonar ganância, precisei abandonar tanta coisa, tanta coisa. Eu não seria quem eu sou sem a arte. Já salvou minha vida algumas vezes, e eu digo literalmente. Então, na medida em que a arte me transforma, o que foi preciso abandonar, cara, a arte me transforma todo dia de maneiras diferentes. E todo dia eu tenho que abandonar um pouquinho do meu antigo eu, todo dia eu tenho que abandonar, tenho que deixar pensamentos irem, tenho que deixar quem eu fui ontem, né? Então hoje eu abandonei quem eu fui ontem, mas eu não deixei de ser, tá entendendo? Parece ser incoerente, né? Mas eu juro pra você que faz sentido. Então eu abandonei, mas eu não deixei de ser. Então acho que eu abandono tudo pra fazer o que eu quero, pra fazer o que eu amo. Não me vejo sem, não me vejo fazendo algo que eu não que eu não goste. É o que eu sei fazer, né? Não me vejo sendo alguém sem a música, sem o teatro. Não me vejo. É o que eu gosto de fazer, é o que eu amo e eu sei que é o meu propósito nesse mundo. Fazer o que eu faço. Eu sinto. Então, se for preciso, eu abandono ainda mais, mais que tudo, só para poder fazer o que eu gosto, o que eu devo e o que eu quero fazer. Claro, em sentidos artísticos e de vida também, claro, não tem como separar. Não tem como, tô falando aqui faz 15 minutos só disso. Então não tem como separar, é difícil. Chegamos ao final do terceiro e último episódio da série de podcasts do projeto Lobas, contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba, Link 2019. Gostaria de agradecer a convidada, a irmã Daya Moura, e os queridos convidados Hamilton Sbrana e Felipe Gadayan. Agradecer as pessoas que escutaram as artistas da região metropolitana de Sorocaba e, principalmente, prestigiam seus trabalhos. Realmente são terras férteis que temos por aqui e que essas reflexões possam ser humus para as terras de vocês. Agradecer a todas as pessoas envolvidas no projeto, em especial a Lelis Andrade, responsável pela produção. Lelis é artista do teatro e da dança, nascido na cidade de Mairinque, mas que aduba os solos para muito além delas. Te amo muito, é também meu irmão, pessoa profundamente admirável. Sou Douglas Emílio e esse foi o terceiro podcast do Projeto Lobas. Não se esqueçam de votar. Não se esqueçam de votar. Votem. Nossas existências mesmo dependem do nosso voto para tirar esse governo fascista que se instaurou desde 2019, pós-golpe parlamentar de 2016. Então, só unidas venceremos. Um beijo a todos. Não se esqueçam de votar.